Eu confiava na minha irmã. A gente dividiu a mesma casa, o mesmo quarto, a mesma herança. Eu só não sabia que ela seria capaz de me sequestrar, roubar tudo que eu tinha e ainda planejar fugir do país com um homem que destruiu a nossa família. Desde muito nova, eu sempre fui o tipo de pessoa que planejava tudo. Cada passo que eu dava era pensando no que viria depois. Enquanto outras garotas da minha idade falavam em casamento, filhos, eu fazia planilhas, calculava juros, pensava em investir, viajar, conquistar minha liberdade. Aos 34 anos, depois de muito trabalho, alguns tombos e uma herança inesperada, eu finalmente estava prestes a realizar meu maior sonho: sair do país e recomeçar no Canadá. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu ainda tinha 20 e poucos anos. Foi um choque profundo, um buraco que nunca mais se preencheu. Eles deixaram para mim e para minha irmã Caroline uma herança considerável. Um terreno no interior e uma casa que herdamos juntos, além de uma quantia razoável no banco. A divisão foi feita de forma justa, ou pelo menos era o que eu achava. Eu segui meu caminho, trabalhei, economizei, fiz bicos, investi. Mas Caroline foi por outro rumo. Minha irmã sempre teve um espírito mais livre, mais despreocupado. Ela trabalhava, sim, mas gastava com facilidade. Namorava há alguns anos com o Rafael, um cara que desde o início nunca me passou confiança. Um sujeito preguiçoso, sem rumo, que vivia de bicos e promessas vazias. Eu tentei alertar, tentei abrir os olhos dela, mas Caroline sempre teve um ponto fraco por caras assim. O tipo que promete o mundo e não entrega nem a esquina. Eu morava com ela na casa que herdamos, mas estava decidida a vender minha parte. Era a hora. O dinheiro, junto com minhas economias, me permitiria, enfim, fazer as malas e recomeçar. Quando comuniquei a decisão, ela surtou. Disse que eu estava sendo egoísta, que ela não tinha para onde ir, que a casa era dela também. Eu argumentei, propus que ela comprasse minha parte, sugeri alternativas, mas nada adiantou. Caroline não queria sair. E mais do que isso, ela queria me impedir de ir. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Rafael começou a visitar a casa com mais frequência. Os cochichos entre os dois aumentaram. Eu percebia os olhares atravessados, as conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Comecei a sentir medo. Algo no ar havia mudado. Eu trancava meu quarto, guardava documentos, cartões, mas não era suficiente. Eles estavam tramando alguma coisa e eu sentia que era algo grande. O que eu não sabia é que Rafael vinha há meses tentando convencer Caroline a me passar a perna. Ele dizia que se a gente vendesse a casa, o dinheiro ia todo comigo, que era injusto, que eu estava fugindo com a maior parte da herança. Ele começou a envenenar minha irmã, a plantar ideias, até que um dia ela cedeu. Aceitou participar de um plano sujo, perigoso e covarde. Na semana em que coloquei a casa à venda oficialmente, as coisas pioraram. Meus cartões começaram a dar erro. Minha conta bloqueada temporariamente. Recebi uma notificação do banco. Tentativa de acesso não autorizado. Entrei em pânico. Liguei, verifiquei tudo e aí percebi. Alguém havia conseguido entrar na minha conta. Transferências haviam sido iniciadas. O valor era quase todo da herança que eu havia separado. Quase tudo tinha sumido. Naquele instante, um alerta acendeu dentro de mim. Voltei para casa correndo. Coração disparado. Entrei e encontrei Caroline no sofá, como se nada tivesse acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com um ar inocente que me dava náuseas. Eu não respondi. Fui direto para o quarto, revisei meus documentos, verifiquei senhas. Tudo parecia violado. Eles haviam feito aquilo, eu tinha certeza. Tentei confrontá-la, mas ela negou com tanta veemência que por um momento duvidei de mim mesma. Foi aí que cometi um erro. Dormi. Eu deveria ter saído naquela noite, deveria ter ido direto à polícia, mas eu estava exausta e o corpo cedeu. Acordei horas depois, com um gosto estranho na boca, a cabeça latejando. Tentei levantar, mas estava tonta. Demorou até eu perceber. Eu não estava no meu quarto, nem na minha casa.
A primeira coisa que senti foi o chão frio de cimento sob meu corpo. A luz fraca que entrava pela fresta da janela me dizia que já era manhã. Minha cabeça girava como se tivesse bebido demais, mas eu sabia que não era isso. Tentei me levantar devagar e, com esforço, consegui me sentar. O ambiente era úmido, com cheiro de mofo, e as paredes pareciam de algum galpão velho. Foi então que a realidade caiu sobre mim com todo o peso. Eu tinha sido sequestrada pela minha própria irmã. Meus pulsos estavam amarrados com fita plástica e minha boca seca doía de tanto tempo sem água. Em um canto, havia um colchão rasgado, sujo, jogado como se fosse suficiente. Olhei ao redor tentando encontrar algo familiar. Nada. Nenhum sinal de onde eu estava, nem de quanto tempo havia se passado. Comecei a gritar, a pedir socorro, mas o isolamento era evidente. Ninguém me ouviria ali. As horas seguintes foram um borrão. A fome, a sede, o medo, tudo misturado com uma dor profunda de traição. Não era só a violência do ato, era saber que quem deveria estar ao meu lado, me protegendo, havia me entregado nas mãos de um homem inescrupuloso. E pior, ela própria era cúmplice. Era difícil entender como Caroline tinha chegado àquele ponto. Quando foi que ela se perdeu tanto? No final daquela tarde, Rafael apareceu. Abriu a porta com um sorriso debochado no rosto. Se acalmou a princesa. Ele disse como se tudo aquilo fosse uma brincadeira. Eu não respondi. Só o encarei com o máximo de ódio que pude reunir. Olha, não precisa fazer drama. É só uma questão de tempo até a grana cair direitinho e aí a gente te solta. Você vai para o Canadá, a gente vai para outro canto. Todo mundo feliz. Era esse o nível da loucura. Perguntei por Caroline. Ele disse que ela estava confusa, mas que sabia de tudo. E que, de certa forma, tinha aceitado. Ela não tem coragem de fazer nada sozinha, mas comigo, ela se sente capaz. Ele riu, como se tivesse vencido um jogo. Mas naquele momento, foi ele quem cometeu o maior erro. Deixou o celular destravado sobre uma mesa enquanto mexia numa bolsa qualquer. Eu consegui ver parte da tela com uma mensagem recente. Era o aplicativo do meu banco. Eles ainda estavam tentando fazer movimentações. Eu gravei mentalmente os dados que consegui ver e esperei. Quando Rafael saiu, com a mesma arrogância que entrou, comecei a traçar um plano. Eu sabia que ninguém viria me salvar. Eu precisava achar uma saída, mesmo que fosse me arrastando. Naquela noite, consegui cortar uma das amarras com a fivela do meu sapato. Demorou horas. Minhas mãos ficaram em carne viva, mas consegui. Não fugi ainda. Esperei. Queria ver Caroline. Precisava olhar nos olhos dela. E ela veio. No dia seguinte, entrou tremendo, com uma garrafa de água e um sanduíche. Me desculpa, ela disse, com os olhos marejados. Ele me convenceu. Eu só queria ter alguma coisa. Eu encarei ela por longos segundos antes de responder. Você já tinha tudo. Tinha a mim. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Vi que ela tremia, que estava arrependida, mas arrependimento não apaga tudo. Você sabe que isso é crime, né? Você vai ser presa. Ela chorou. Disse que não sabia o que fazer, que Rafael tinha ameaçado ela também, que estava com medo. E foi aí que pela primeira vez percebi. Ela também estava presa, só que de um outro jeito. Usei aquele momento para convencê-la a me ajudar. Você ainda pode consertar as coisas, eu disse, mas tem que ser agora. Ela hesitou, chorou mais um pouco e então tomou uma decisão. Me soltou. Me entregou o endereço exato onde estávamos e o celular de Rafael. Em minutos, eu estava fora daquele lugar, trêmula, machucada, mas livre, e determinada a acabar com aquilo de uma vez por todas. Voltar para casa foi como atravessar um campo minado. Cada passo que eu dava, eu olhava para os lados, esperando ver Rafael surgindo do nada com aquele sorriso cínico e um novo plano. Mas consegui chegar. Tranquei todas as portas, fechei as janelas e respirei fundo. Pela primeira vez em dias, me senti no controle de novo. Liguei o computador e, com os dados que tinha decorado no galpão, entrei nas minhas contas. A confirmação veio como um soco no estômago. Grande parte do dinheiro já tinha sido transferida. Eles tinham me roubado. Mas o que Rafael não sabia, o que nem mesmo Caroline fazia ideia, é que essa não era toda a minha herança. Uns anos atrás, quando completei 30, eu decidi guardar parte do dinheiro numa conta, separada, no nome de outra pessoa. Eu fiz isso por segurança
e por amor. Porque essa conta estava no nome da minha filha, Natália. Sim, minha filha, aquela que ninguém da família sabia que existia. Ela foi fruto de um amor adolescente, um erro para alguns, mas para mim foi a única coisa realmente certa que fiz naquela fase confusa da vida. Na época, eu não tinha condições de criar uma criança. O pai dela, um canadense que conheci num intercâmbio, decidiu assumir a guarda. Eu segui em frente, mas nunca perdi o contato. Sempre mandei dinheiro, conversava por vídeo, e foi por isso que escolhi o Canadá. Não era só uma fuga, era um reencontro. Meu plano de sair do país, na verdade, era uma volta para minha filha, um novo começo com ela. E foi essa verdade que me deu força para agir. Com todas as provas em mãos, os extratos, os prints das mensagens, as tentativas de invasão bancária, fui direto à delegacia. Fiz a denúncia, entreguei tudo. Contei cada detalhe do sequestro, da traição, da manipulação. Os policiais me ouviram com atenção. Não duvidaram. Marcaram audiência para o dia seguinte. Caroline e Rafael foram intimados. Ela, ainda visivelmente abalada, compareceu. Rafael sumiu. Na delegacia, vi minha irmã entrar com os olhos vermelhos e o rosto cansado. Ela mal conseguiu me encarar. Quando foi chamada para depor, falou com voz baixa, mas disse a verdade. Contou que Rafael planejou tudo, que ela entrou por desespero, que se arrependeu, que me soltou e me ajudou a escapar. A confissão dela reduziu sua pena, mas não apagou o que aconteceu. O delegado fez as recomendações legais e ela foi liberada até a conclusão do inquérito. Eu, por outro lado, segui com meus planos. Vendemos a casa, dessa vez com autorização judicial. A parte da Caroline ficou retida até o fim do processo. Minha parte, por sorte, ainda era suficiente para a viagem. Com a ajuda de um advogado, recuperei parte do que foi roubado e garanti a passagem para o Canadá. No aeroporto, me despedi da cidade com o coração apertado, mas leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre daquelas correntes invisíveis que me prendiam ao passado. Chegar ao Canadá foi como acordar de um pesadelo. Natália estava lá, me esperando no portão de desembarque com os braços abertos e os olhos cheios de água. Abraçá-la foi como fechar uma ferida antiga que sangrava em silêncio. A gente chorou muito. Ela me disse que sabia de tudo, que Rafael tinha mandado uma mensagem para ela achando que poderia convencê-la a pegar o dinheiro comigo. Foi aí que percebi. Ele estava tentando fugir para o Canadá também. Enquanto eu reconstruía minha vida do outro lado do mundo, uma nova notícia me pegou de surpresa. Caroline me ligou aos prantos. Rafael havia desaparecido com o resto do dinheiro. As contas dela estavam vazias. O pouco que tinha guardado havia sumido. E com ele, a casa que sonhavam comprar, a viagem, o futuro que ela achava que teria. Ele roubou tudo e sumiu. A justiça agora era só o começo. A dor real vinha depois. Ela chorava do outro lado da linha, dizendo que não sabia onde ele estava, que talvez tivesse ido para o Canadá, atrás de mim ou de alguma outra mulher que ele enrolou. Eu ouvi em silêncio, com pena, mas sem compaixão. Você colheu o que plantou, Caroline. Foi tudo que eu consegui dizer antes de desligar. Mas no fundo, eu sabia. Ela não ia deixar isso barato. Nos dias seguintes, ela me mandou mensagens longas, como se desabafar comigo fosse aliviar a culpa ou reverter o passado. Falava que estava disposta a consertar tudo, que tinha caído numa armadilha emocional, que Rafael era um manipulador. Talvez fosse, mas quem abriu a porta da casa para ele foi ela. Quem deixou ele acessar minhas contas, quem me manteve presa foi ela. E isso, por mais que doesse nela, não se apaga com arrependimento. Ainda assim, eu ouvia. Não porque sentia pena, mas porque, de alguma forma, ela era minha irmã. E por mais que parte de mim quisesse apagar tudo, outra parte lembrava da infância, das noites em que dividíamos o mesmo travesseiro, dos segredos cochichados no escuro. Era difícil. A linha entre o perdão e a autopreservação é fina demais quando se trata de sangue. Foi numa dessas conversas que ela disse que iria atrás de Rafael. Eu vou achar ele, Karina, nem que seja no inferno. Ela estava decidida, quase obsessiva. Disse que sabia de um contato que ele tinha em um antigo trabalho, alguém que pudesse ter notícias. Eu tentei alertar. Disse para ela deixar a justiça cuidar disso, que se metesse com ele de novo poderia acabar pior. Mas Caroline estava tomada. Agora era pessoal.
Enquanto isso, minha vida começava a se ajeitar. Aluguei um pequeno apartamento em Toronto, consegui um trabalho provisório como assistente administrativa e reencontrei parte de mim que estava adormecida há anos. Natália e eu estávamos mais próximas do que nunca. Começamos a reconstruir um laço que a vida tinha separado, mas que o tempo não conseguiu apagar. Aos poucos, fui entendendo que, apesar da dor, o futuro ainda podia ser bonito. Mas minha paz durou pouco. Certa noite, recebi uma ligação anônima. Quando atendi, ninguém respondeu. Apenas uma respiração forte do outro lado. Depois o som abafado de passos e a ligação caiu. No início pensei que fosse engano, algum trote, mas aquilo se repetiu nos dias seguintes. Ligações no meio da madrugada, mensagens silenciosas. Comuniquei à polícia local, que sugeriu registrar boletim e manter vigilância. Com a ajuda de um amigo da Natália, instalei câmeras ao redor do prédio. Eu tentava não demonstrar medo, principalmente diante da minha filha, mas por dentro, o pânico era constante. Será que ele tinha mesmo vindo para o Canadá? Será que tudo aquilo ainda não tinha acabado? Caroline, por sua vez, sumiu por algumas semanas. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Quando voltou a aparecer, me mandou um áudio de voz, chorando. Ela estava em algum lugar da América Central, Honduras, talvez. Disse que seguiu uma pista, que quase foi assaltada numa rodoviária, mas que continuava. Eu vou achar ele, Karina, nem que seja em pedaços. Eu não sabia mais se ela estava indo atrás de justiça ou só buscando vingança. Às vezes, me perguntava se ela queria encontrar Rafael ou encontrar a si mesma no meio do caos que ajudou a criar. Talvez um pouco dos dois. O que eu sabia é que depois de tudo, ela não tinha mais nada. Nem casa, nem dinheiro, nem futuro. Só essa missão doentia de achar um homem que nunca teve amor por ninguém. Numa noite de inverno, enquanto eu preparava um chá para Natália, recebi uma última mensagem. Ele está mais perto do que você imagina. Era de Caroline. Não tinha localização nem explicações, só isso. Meu corpo gelou, meu coração disparou. Olhei pela janela e vi uma silhueta parada do outro lado da rua. Quando pisquei, não estava mais lá. Naquela noite, dormi com a luz da cozinha acesa. Cada pequeno barulho me fazia levantar da cama, olhar pelas cortinas, verificar as trancas. Eu não queria que Natália percebesse o medo nos meus olhos, mas já não era possível esconder. Rafael estava próximo, ou pelo menos Caroline acreditava que estava. E agora, eu também acreditava. A pergunta era, o que ele queria? Terminar o que começou ou tentar escapar mais uma vez? No dia seguinte, fui à delegacia novamente. Reforcei a denúncia, mostrei as mensagens, os registros das ligações anônimas. Um investigador local ficou encarregado do caso. Disseram que iriam monitorar meus arredores, mas que, sem provas concretas de ameaça, pouco podiam fazer. Era angustiante depender da lentidão da justiça enquanto o perigo rondava tão perto da minha porta. Mas não havia outra escolha. Natália percebeu meu nervosismo. "Mãe, tá tudo bem?" Ela me perguntou numa manhã, ao me ver trancar a porta com mais força do que o normal. Eu menti. Disse que estava cansada, que era só coisa do trabalho. Mas ela não acreditou. "É por causa daquele cara, né? O namorado da tia Caroline." Fiquei silêncio. O silêncio que só uma filha inteligente sabe interpretar. Naquela mesma semana, recebi outro áudio. Era Caroline, com a voz trêmula. Ela dizia que estava em Montreal, que alguém tinha visto o Rafael num bar da periferia, com documentos falsos e sotaque forçado. "Ele tá tentando sumir, Karina, mas eu tô perto, tô muito perto." A voz dela parecia cansada, desesperada, como se estivesse se afundando em algo do qual já não conseguia sair. Eu temi por ela, e temi pelo que ela seria capaz de fazer se o encontrasse. Comecei a pensar se tudo aquilo não ia terminar em tragédia. Caroline não era forte, era impulsiva, emocional e agora estava sozinha, numa terra estranha, sem apoio. Rafael, por outro lado, era frio, covarde e, acima de tudo, perigoso. Juntos, eles eram um desastre. Separados, podiam ser ainda piores. O que me mantinha em pé era Natália e a certeza de que por ela eu enfrentaria o que fosse. Dias depois, recebi uma ligação do investigador. Uma movimentação suspeita tinha sido registrada perto do meu prédio. Um homem tentou entrar usando um crachá falso, mas foi impedido. As imagens das câmeras eram nítidas, e sim, era Rafael.
Ele estava ali, tão perto quanto Caroline dizia. O alívio de ter essa confirmação foi quase tão grande quanto o medo de saber que ele não tinha desistido de mim. Com a foto em mãos, voltei à delegacia e consegui uma medida protetiva. Rafael agora estava sendo procurado oficialmente pela polícia canadense, com mandado internacional. Eles acreditavam que ele estava usando rotas clandestinas e documentos falsos para atravessar cidades. A investigação agora era mais ampla, mas para mim não era o bastante. Eu queria paz, eu queria justiça e, de certa forma, queria que Caroline também a tivesse. Ela me ligou no dia seguinte. Estava nervosa, falando rápido. Eu vi ele, Karina. Eu vi ele com outra mulher. Ele tá tentando repetir tudo, roubar ela também, enganar, sumir. O desespero na voz dela me congelou. Você tem certeza? Perguntei. Ela respondeu sem hesitar. Eu não vou deixar ele fazer com outra o que fez com a gente. E então, desligou. Aquela foi a última vez que falei com ela por dias. O silêncio me deixou inquieta. Liguei e mandei mensagem, procurei contatos em comum. Nada. A polícia também não sabia dela. Foi aí que me dei conta de que talvez Caroline estivesse levando tudo aquilo além do que poderia aguentar. Talvez tivesse resolvido fazer justiça com as próprias mãos. E foi nesse ponto que eu percebi. Essa história ainda não tinha terminado. E talvez nem tivesse perto do fim. As horas viraram dias, e os dias uma angústia crescente. Eu já não dormia direito, acordava no meio da madrugada esperando uma ligação, qualquer notícia de Caroline. A verdade é que, apesar de tudo, ela era minha irmã. E por mais que tivesse me traído, parte de mim ainda queria viva, ainda queria vê-la se reencontrar, pedir perdão de verdade, recomeçar, longe de Rafael. Mas com o sumiço dela, o medo foi tomando conta. E se ele tivesse feito algo com ela? Voltei à delegacia mais uma vez, dessa vez para registrar o desaparecimento dela. A polícia começou a fazer buscas nos arredores de Montreal, onde ela havia dito estar. Disseram que a movimentação de Rafael também tinha cessado, o que tornava tudo ainda mais estranho. Ele sumiu do mapa. Nenhuma nova tentativa de aproximação, nenhuma aparição, como se tivesse sido engolido pelo mundo, ou por alguém. Enquanto isso, Natalia percebia meu sofrimento. Um dia me chamou para conversar no sofá, com a delicadeza que só um filho é capaz de ter. Você ainda ama sua irmã? Aquela pergunta, feita com tanta sinceridade, me desmontou. Eu não sabia como responder. Não era amor simples, era aquele tipo de laço que sobrevive mesmo ferido. Uma conexão silenciosa, mas poderosa. Amo, mas não confio mais. E isso dói mais do que qualquer coisa. Foi só no 11º dia de silêncio que o telefone tocou. Era uma ligação de número canadense, mas não reconhecido. Quando atendi, uma voz fraca respondeu. Era Caroline. Eu tô bem, mas não consegui... Ela sussurrou. Eu perguntei onde ela estava, o que havia acontecido, mas a ligação caiu. Não consegui retorno. Aquela frase me acompanhou como um fantasma. Não consegui. O que ela tinha tentado fazer? E o que a impediu? A resposta veio 2 dias depois, por meio de uma ligação da polícia de Montreal. Caroline havia sido encontrada num hospital da periferia, com sinais de exaustão, desnutrição e um corte profundo na perna. Tinha sido socorrida por moradores locais que a viram caída perto de um galpão abandonado. Estava fraca, mas viva. E, segundo o relato dela, Rafael tinha mesmo tentado fugir, mas ela o enfrentou. Ela contou que seguiu ele por 2 dias, observando à distância. Viu quando ele se aproximou de uma nova mulher, quando começou a mesma conversa de sempre, fugir, começar de novo, viver uma vida melhor. Caroline disse que não aguentou. Se aproximou, gritou, tentou alertar a mulher, mas Rafael percebeu e reagiu. Tentou agredi-la. Ela correu, mas caiu. Foi então que ele fugiu de novo. A mulher sumiu no meio da confusão e Caroline ficou ali, sangrando, sozinha. Fui até o hospital assim que pude.
Quando entrei no quarto e vi ela tão magra, tão abatida, meus olhos se encheram de lágrimas. Ela também chorou. A primeira coisa que disse foi: "Desculpa, Karina. Eu tentei consertar." Eu me sentei ao lado dela, segurei a mão e por um tempo nenhuma de nós disse nada. Às vezes é no silêncio que a dor encontra espaço para ser curada. E ali, naquele quarto frio e simples, eu vi minha irmã de verdade pela primeira vez em muito tempo. Aos poucos ela foi melhorando. Ficou sob cuidados médicos por mais algumas semanas e depois conseguiu retornar para Toronto com a ajuda de um assistente social. Não era fácil confiar de novo, mas ela demonstrava esforço real. Começou a frequentar sessões de terapia, entrou num grupo de apoio a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Pela primeira vez, ela falava de Rafael como o que ele realmente era, um predador. Mas apesar de toda essa tentativa de reconstrução, o fantasma dele ainda pairava sobre nós. A polícia ainda o procurava, agora com apoio internacional. Ninguém sabia onde ele estava. Nenhuma pista, nenhum rastro. Era como se tivesse evaporado. E a pergunta que eu tentava enterrar todos os dias voltava sempre que o silêncio se tornava profundo demais. Será que ele vai voltar? A vida começou a entrar num ritmo estranho, entre o medo constante e a tentativa de seguir em frente. Eu acordava cedo, levava a Nathalie ao trabalho dela, cuidava das minhas tarefas, voltava para casa e tentava encontrar normalidade nas pequenas coisas. Um café quente, uma conversa boba, um filme no fim de semana. Mas nada tirava da minha cabeça a sensação de que algo ainda estava pendente. Rafael estava solto, e enquanto isso durasse, nada estaria realmente encerrado. Caroline estava morando em um abrigo temporário, com o apoio do governo canadense. Nos encontrávamos uma vez por semana. As conversas eram mais calmas, menos tensas. Eu via nela uma tentativa real de recomeçar, e aquilo me surpreendia. Ela começou a escrever cartas para si mesma, como uma forma de se perdoar. Me mostrou uma delas, com as mãos tremendo. Eu me tornei aquilo que mais temia, mas sobrevivi, e agora só quero reconstruir. Eu li em silêncio, e pela primeira vez, acreditei. Foi em uma dessas visitas que ela me contou que sonhava com Rafael todas as noites. Não é um pesadelo, é pior. É como se ele estivesse ali, me olhando, sempre me encontrando, mesmo que eu corra. Eu entendi o que ela sentia. O trauma que esse tipo de homem deixa não é só físico ou financeiro, é psicológico. É como uma sombra que gruda na pele, um medo que não some, só adormece. A polícia ainda fazia buscas. De tempos em tempos mandavam e-mails com atualizações vazias. Nenhuma pista nova, nenhum movimento. Rafael parecia ter sumido do mapa. Mas a experiência me ensinou que pessoas como ele não desaparecem. Elas se escondem, mudam de rosto, de nome, mas continuam sendo as mesmas. Um dia, ele iria cometer um erro, e nesse dia, eu queria estar pronta. Enquanto isso, comecei a escrever minha história, não para expor, mas para libertar. Cada linha escrita era como uma ferida que se fechava. Comecei a publicar em um blog anônimo histórias de mulheres traídas por suas famílias, enganadas por homens manipuladores, silenciadas por medo. E, para minha surpresa, comecei a receber respostas, mulheres do mundo inteiro compartilhando dores parecidas. E foi aí que entendi. Minha história não era só minha. Caroline leu algumas das postagens, me ligou num fim de tarde e disse: "Você tem que continuar, isso está ajudando mais gente do que você imagina." E eu continuei. Escrevi tudo, desde a morte dos nossos pais, passando pela herança, a traição, o sequestro, até a fuga dele. Tudo. Cada vírgula era um ato de cura, cada parágrafo um passo rumo à liberdade. Foi quando uma das leitoras do blog mandou uma mensagem que tudo mudou. Ela dizia morar no México e jurava ter visto um homem muito parecido com Rafael num pequeno vilarejo costeiro, vendendo joias falsas em feiras locais. Mandou uma foto tirada de longe, com a câmera tremida. Mas mesmo assim, era ele. Eu soube na hora. A postura, os olhos, aquele ar de quem sempre está planejando algo. Era ele. Corri para mostrar para a polícia. Eles confirmaram que era uma possibilidade real,
Mas o México não fazia parte da lista de países que tinham mandado de cooperação ativa com o caso, o que dificultava a ação direta. Ainda assim, o nome dele voltou a circular entre as autoridades. O rosto dele voltou aos sistemas. Agora era uma questão de tempo, de paciência. E eu sabia esperar. Carolyn, ao saber da foto, não teve dúvidas. Me ligou no mesmo dia e disse: "Eu vou." Eu tentei impedir, argumentei, gritei, mas era inútil. Ela já tinha decidido. Se ele tá lá, eu vou achar. Eu não posso deixar essa história terminar assim, não depois de tudo. Ela desligou sem ouvir o meu último apelo. E no fundo, eu sabia que ela não ia mais parar. Carolyn partiu para o México com pouco dinheiro, uma mochila nas costas e a determinação de alguém que já perdeu tudo e não tem mais medo de arriscar. Eu fiquei em Toronto, dividida entre a preocupação e a impotência. Não podia impedi-la, mas também não conseguia fingir que estava tudo bem. Cada hora sem notícia era um martelo batendo dentro da minha cabeça. E se Rafael percebesse que ela estava ali? E se decidisse se vingar? Durante dias, nenhuma notícia. Eu mandava mensagens, ligava, mas ela não respondia. Pensei em pegar um avião e ir atrás, mas Nathalie me convenceu a esperar. Ela escolheu esse caminho, mãe, e você fez o que pôde. Eu sabia que ela estava certa, mas o coração de irmã fala mais alto. Foi então que, numa manhã gelada, recebi um e-mail. Assunto: encontrei. E no corpo da mensagem, apenas 3 palavras. Ele está aqui. Meu estômago revirou. Mandei dezenas de mensagens em seguida, mas Caroline só respondeu no dia seguinte. Disse que estava observando ele à distância, que ele vivia em uma vila simples, usando outro nome, mas enganando os mesmos tipos de pessoas. Disse que ele estava envolvido com golpes pequenos, vendendo bijuterias como se fossem joias legítimas. E que ela tinha um plano. Eu implorei para que ela não fizesse nada sozinha, que voltasse, que entregasse tudo à polícia local, mas ela ignorou. Eu conheço ele, Karina. Se eu for até a polícia agora, ele some de novo. E aí acabou. Dessa vez, eu não vou deixar ele escapar. A voz dela por áudio era diferente. Calma, mas cheia de algo que eu não sabia dizer se era coragem ou desespero. 2 dias depois, o mundo pareceu parar. Recebi uma ligação de um número mexicano. Era um oficial local dizendo que Caroline havia sido detida após um confronto em uma feira. Rafael também estava sendo mantido sob custódia, mas sem documentos válidos, estavam tentando confirmar sua identidade. Caroline havia o denunciado ali, no meio da rua, gritado seu nome verdadeiro. Ele tentou fugir, mas moradores o cercaram. Segundo o relato do policial, ela se machucou na confusão, uma fratura no ombro, mas estava consciente. A coragem dela impressionou até os oficiais. Foi firme, deu depoimento com clareza, entregou fotos, provas, tudo que tinha. Rafael, acuado e sem saída, foi finalmente identificado. O mandado internacional foi acionado. Pela primeira vez em anos, ele não tinha mais para onde correr. Caroline foi liberada no dia seguinte, com orientação de não deixar o país até o fim do processo. Mesmo ferida, me ligou com um tom diferente. Eu consegui, Karina, acabou. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Você se arriscou demais, foi só o que consegui dizer. Ela respondeu, firme. Eu precisava disso, não por vingança, por mim, para não carregar esse peso para o resto da vida. Algumas semanas depois, ela voltou para o Canadá, dessa vez como uma mulher diferente, marcada sim, mas mais forte. O processo judicial contra Rafael foi reaberto com novas provas, e agora, com ele detido, tudo caminhava mais rápido. Nós duas fomos chamadas para depor. Entrar naquele tribunal, vê-lo algemado, cabeça baixa, foi um momento que jamais esquecerei. Eu não senti raiva, senti alívio. No fim daquela audiência, quando o juiz determinou a continuidade do processo e negou qualquer chance de fiança, senti que algo dentro de mim se libertava. Era o fim de um ciclo, ou quase. Porque apesar de tudo, apesar da justiça feita, das feridas cicatrizadas, algo me dizia que aquela história ainda não estava completamente enterrada. Os meses seguintes foram um misto de espera e reconstrução. Rafael permanecia detido, mas o processo ainda demorava para chegar a uma conclusão definitiva. Eu e Caroline tentávamos seguir com nossas vidas, mesmo que as cicatrizes ainda doessem.
O trabalho, a família, o recomeço em outro país, tudo isso servia de alicerce para não sucumbirmos ao passado que quase nos destruiu. Caroline começou a trabalhar em um centro de apoio a vítimas de violência doméstica. Encontrou propósito em ajudar outras mulheres a saírem de situações parecidas com a dela. Era como se, ao lutar contra seus próprios fantasmas, ela ajudasse outras a reencontrar a luz. Eu a admirava por isso, mesmo que ainda sentisse medo de que ela se entregasse demais e se machucasse novamente. Eu, por minha vez, dediquei-me a Natália, ao trabalho e ao blog que já reunia milhares de leitores. Recebia mensagens diárias de mulheres que se sentiam representadas, que encontravam força para lutar. A escrita se tornou meu refúgio, meu espaço de verdade e resistência, e também meu meio de aviso para quem pudesse estar passando por uma situação parecida. Vocês não estão sozinhas. Mas foi numa manhã cinzenta, quando eu achava que finalmente havia deixado tudo para trás, que recebi a ligação que mudou tudo novamente. Era um número desconhecido, com um código internacional. Eu atendi sem imaginar o que viria pela frente. Do outro lado, uma voz rouca e ameaçadora. A Caroline me roubou. Ela não tem nada agora, nem casa, nem dinheiro. Se eu não tivesse deixado ela sem nada, eu teria sido mais cruel. Eu vou atrás dela, até o fim. Era Rafael. Tinha conseguido fugir da prisão mexicana usando contatos e subornos. Estava livre e com um objetivo claro: destruir Caroline, a mulher que o havia denunciado e o colocara atrás das grades. Meu coração acelerou. A dor de tudo aquilo voltou com força total, misturada a um medo que parecia nunca acabar. Mas, diferente de antes, eu não estava sozinha. Caroline estava mais forte, mais preparada, e nós duas juntas, com a justiça do nosso lado e a força que só a verdade pode dar, estávamos prontas para enfrentar o que viesse. A guerra não havia acabado, apenas começava uma nova batalha. Sempre haverá pessoas que vivem da sombra do esforço alheio, que nunca construíram nada com as próprias mãos, mas insistem em tirar tudo dos outros. Suas conquistas, seus sonhos, suas vidas. São mestres na arte da manipulação, capazes de dobrar até quem mais amamos, usando a mentira como arma para destruir o que é nosso por direito. E o mais cruel é ver como, no meio desse caos, acabam ganhando espaço, roubando não só bens, mas a paz e a dignidade de quem luta para sobreviver. Essa injustiça parece eterna, mas é nela que nossa força precisa nascer, para resistir, denunciar e nunca permitir que eles apaguem nossa história.